Esse final de semana eu estava conversando com um amigo a respeito de investimentos e ele comentando um pouquinho de alguns posts que eu fiz aqui e tudo e falando assim, não, seu conteúdo é muito técnico, eu não consigo entender essa relação de entrada de dinheiro estrangeiro com a bolsa, com crise financeira, com ciclo econômico, de criptomoeda, mercado subindo, mercado caindo. Eu quero começar a investir, mas eu não sei por onde, né? Perguntou para mim. E eu respondendo para ele esse questionamento, né, por onde começar a investir, por onde começar a se organizar, a primeira questão que ele me perguntou era se era pelos objetivos, né, se ele tinha que saber exatamente o que ele quer. Eu falei, sim, esse é um dos pontos mais importantes, mas antes disso a gente precisa identificar o que a gente chama de estado atual. A gente precisa fazer um inventário de todo o valor que a gente tem em todas as contas investido e em que tipo de investimento estão esse dinheiro. Ele falou, mas eu não sei bem o que está investido, eu tenho que dar uma olhada e tal. Eu falei, mas você faz um balanço patrimonial do seu dinheiro, você acompanha a evolução do seu patrimônio ao longo dos últimos anos, da sua renda passiva, dos seus investimentos de um modo geral? Eu falei, não, nunca fiz isso, não sei nem como fazer e tudo. Então eu estava vendo com ele justamente esse ponto, porque nós estamos chegando agora no final de novembro, praticamente o ano de 2025 acabou, e fica a reflexão, né? Você já observou quanto você evoluiu ao longo desse ano financeiramente? Você já observou quanto o seu patrimônio cresceu, quanto a sua renda passiva cresceu, né? Porque o que acontece é que num ano como esse, né, que os juros estão muito altos, se a pessoa não tiver aplicado nem um centavo, né, deveria ter crescido pelo menos cerca de 15%, que foi o que a Selic está pagando na renda fixa. Se a pessoa tem investimento em ações, o índice da bolsa, né, que não é uma boa métrica, mas dá para a gente ter uma noção da evolução, rendeu aproximadamente 30% em reais ao longo do ano até agora. E se a gente analisar isso em dólar, deu quase 50%, né, que algumas ações na média subiram aí uma cesta de ações dolarizada de ações brasileiras. Então, o ponto que eu quero deixar de reflexão é esse. O seu patrimônio tem evoluído ao longo do tempo, você tem conseguido no final de um ano comparar com o ano anterior, né, uma métrica para ver em números se isso realmente está caminhando para onde você gostaria de estar daqui a um tempo, ou simplesmente você está deixando as coisas acontecer, esperando que as coisas por si só, no momento que você ganhar mais ou que você tiver uma tranquilidade financeira por algum evento futuro, aí sim você vai começar a se preocupar com isso. Então esse é o ponto de reflexão que eu queria deixar para você poder pensar a respeito disso, né? O tanto que o seu patrimônio e a sua renda passiva evoluiu ao longo desse ano, né? Para você ter uma ideia de o quanto você cresceu, se você está continuando do jeito que você fez ao longo desse ano, se você vai atingir seus objetivos futuros ou não, né? Ou se você continuando desse jeito, você não vai conseguir chegar. Então o primeiro ponto é a gente identificar esse estado atual, trazer essa consciência e entender o ponto que a gente está e o tanto que a gente tem evoluído nos últimos tempos.